Importação da China. Quanto custa importar produtos da China para você vender aqui no Brasil na sua loja online? Eu vou falar nesse vídeo quais são os custos para você conseguir importar da China, quais são os dois tipos de importação principal que tem e quanto custa cada um deles e se vale a pena ou não você fazer a importação da China. Antes de mais nada, é importante você tomar um cuidado quando você vai fazer a importação. Normalmente quem vai importar é porque quer pagar mais barato no produto do que se comprasse de um fornecedor aqui no Brasil. Então a sua escolha é: eu compro esse produto de um fornecedor aqui do Brasil ou eu importo da China para que eu consiga pagar mais barato. Esse é o cálculo que normalmente a gente faz. Porém, você precisa, para tomar essa decisão, fazer o cálculo do custo total, do custo final da importação. Não adianta você entrar, por exemplo, no Alibaba, olhar quanto custa o produto lá no fornecedor da China e multiplicar, falar, se eu comprar, sei lá, 1000 unidades desse produto, você multiplica pelo valor unitário e você fala, vou gastar X. Não, esse valor que você vai pagar no custo do produto é um dos custos que tem na importação. Existem outros custos envolvidos, além do custo do produto que você vai pagar na China, que você tem que somar para saber se o valor final que chega para você aqui no Brasil, ele compensa se comparado se você comprar esse produto de um fornecedor aqui no Brasil direto, tá? Então esse é um cuidado que eu vejo muitas pessoas errarem, muitas pessoas se iludirem, porque elas simplesmente pegam o preço que o produto está sendo vendido na China, multiplicam pela quantidade e comparam só o preço com o preço do Brasil, sendo que elas desconsideram todos os outros custos envolvidos numa importação. Então você tem que ter mais cuidado, beleza? Então quais são esses outros custos envolvidos numa importação, né? São 5 principais custos, que é o custo do produto, que é isso que eu falei, quanto você vai pagar no produto para você comprar na China, o custo do transporte internacional, que é o frete, quanto que eu pago de frete para trazer o produto lá da China aqui para o Brasil, quais são os impostos que eu pago, porque quando eu faço a importação eu tenho que pagar os impostos de importação, quais são as despesas de importação, que existem algumas despesas de importação, claro que eu vou falar aqui dos dois principais tipos de importação, um dos tipos tem muito menos despesa do que o outro, eu vou explicar os custos de cada um deles, e você também tem o custo do transporte doméstico. Um dos tipos de importação que eu vou falar não tem esse custo, já no outro tem o custo do transporte doméstico. Então, esses são os 5 custos que você tem que somar para que, ao final, somando todos eles, você sabe se o valor que você vai pagar, né, no final, ele compensa se comparado a você comprar de um fornecedor direto aqui do Brasil, beleza? Então vamos lá. Quais são os dois principais tipos de importação que a gente tem? Tem a importação simplificada e tem a importação formal. A importação simplificada é uma importação que tem um limite de até $3.000 considerando o valor do produto mais o frete. Então se você for fazer uma importação que o custo do produto mais o frete não passar os $3.000, você pode fazer a importação simplificada. Já a importação formal é quando você tem volumes maiores, valores maiores de importação. Na importação simplificada, você tem o frete aéreo. E esse frete aéreo é da modalidade expressa, que a gente chama de door to door, ou seja, de porta a porta. Ele vai sair lá da China e vai chegar direto na sua empresa. Então ele vai de porta a porta porque ele usa operadores, né, empresas logísticas que fazem esse serviço, como por exemplo a DHL, a FedEx ou a UPS. São empresas de transporte que elas fazem esse trâmite da porta lá do fornecedor até a sua porta. Então na importação simplificada você consegue, né, fazer esse frete aéreo na modalidade expressa, né? Uma outra característica, como eu falei, o limite é de até $3.000 para a importação simplificada, somando o produto mais frete. O outro ponto importante aqui é que nessa importação simplificada você não precisa do agente de cargas e você não precisa do despachante aduaneiro. Então na importação simplificada você não precisa do despachante aduaneiro porque os próprios operadores logísticos, DHL, FedEx, UPS, já tem o despachante aduaneiro que já está contemplado ali no serviço deles. Então você não vai precisar de um despachante para fazer o desembaraço da importação. Os próprios despachantes dessas empresas de logística, eles fazem isso. Eles emitem a guia do imposto que você tem que pagar e todo o trâmite é feito direto por eles. Você não precisa contratar um despachante aduaneiro à parte ou um despachante de cargas, tá? Um outro ponto aqui é que você vai pagar o imposto, né? O imposto da importação, na importação simplificada, ele é de 60%. Então é o imposto de importação, que é o II, né? Imposto de importação 60%, mais o ICMS de acordo com o seu estado. Então cada estado tem um valor de ICMS diferente, é na média ali em torno de 18%, você tem que consultar a tabela do seu estado para saber, mas é na média em 18%. Então é 60% mais 18%, por exemplo, na média, que você vai pagar de imposto aí na importação, em cima do valor do produto mais frete. Então vamos imaginar que a minha importação, somando o produto mais frete, deu $1.000. Você vai pagar mais, no caso aqui, né, desse exemplo, 60% mais 18%, então seriam mais 78% em cima desses $1.000. Então você vai pagar $1.000 e 78% de imposto em cima desses $1.000 na importação simplificada, beleza? Então, em resumo, na importação simplificada, quais são os custos que a gente tem? A gente tem o custo do produto, a gente tem o custo do frete e o custo do imposto. Esses são os 3 principais custos que a gente tem quando a gente faz a importação
importação simplificada. Então, para você calcular o quanto vai custar a sua importação, você vê quanto custa o produto, quantas unidades você vai comprar daquele produto, né, qual é a quantidade mínima para comprar, qual que vai ser o valor do frete para trazer na modalidade expressa, door to door, ou seja, vai sair de lá e vai chegar na sua empresa direto, e quanto que vai ser o imposto que você vai pagar de acordo aqui com os valores, né, 60% é o imposto de importação mais o ICMS do seu estado, tá? Agora, na outra modalidade, que seria a modalidade formal, você tem o frete aéreo e o frete marítimo, tá? No frete aéreo e no frete marítimo, você tem a modalidade cargueiro. Como que funciona essa modalidade cargueiro? Você tem a carga parcial, que chama de carga consolidada, ou você pode chamar também de container compartilhado, onde os seus produtos eles vão vir num container compartilhado com outros produtos de outras pessoas, não vai vir um container só para você. E tem a carga completa, que aí seria o container fechado. Você vai trazer um container fechado da China, então dá para fazer ou container compartilhado, que seria a carga parcial ou carga consolidada. É chamado de carga consolidada porque eles consolidam vários pedidos de várias pessoas no mesmo container, então uma consolidação de vários pedidos no container, por isso que é chamado de carga consolidada, né? Ou carga parcial ou container compartilhado. E a carga completa é quando você tem o container fechado só para você, tá? Então, você fazendo o frete aéreo ou marítimo, você tem essa modalidade cargueiro. E aí, na importação formal, né, os valores são superiores aos 3 mil dólares. Então, quando você tem valores de até 3 mil dólares somando frete mais custo do produto, é a importação simplificada. Quando os valores superam isso, você vai ter que ir para importação formal, como eu havia falado. Um outro ponto importante é que você, nesse caso da importação formal, você vai ter outras despesas de importação. Por exemplo, você vai precisar de um agente de cargas. E aí o agente de cargas, o valor que você vai pagar para o agente de cargas depende ali da complexidade da sua importação, da quantidade de produtos, do tipo de produto que você está trazendo. Então, esse valor ele é variável. Vamos colocar ali entre R$1.000 e R$2.000, podendo ser mais do que isso. Você também vai precisar de um despachante aduaneiro. Esse despachante aduaneiro, ele vai fazer todas as revisões de custos envolvidos na sua importação. Ele faz a formalização, ele faz a legalização da sua importação, ele emite as guias de impostos que você tem que pagar, ou seja, o despachante aduaneiro é como se fosse o seu contador ali na hora que você está fazendo a importação do produto. Então é obrigatório, né, que você tenha um despachante aduaneiro na importação formal, tá? Então você também vai ter o custo aqui do despachante aduaneiro, que também é variável, depende ali da complexidade, do tipo de produto, da quantidade de produto que você está trazendo. Mais ou menos ele vai ficar ali entre R$1.000 e R$2.000, podendo ser mais que isso, né, dependendo do caso. Você tem a taxa de armazenagem e manuseio. Então, quando é importação formal, o container vai chegar da China, ou no aeroporto, ou no porto, né? Aí esse container ele vai ficar lá. E aí você vai pagar uma taxa de armazenagem para esse container ficar lá alguns dias, e a taxa de manuseio para ser manuseado esse container. Então, existe essa taxa quando você faz essa importação formal. Além disso, também tem os custos de documentação, declaração alfandegária, que são outros custos envolvidos aqui nas despesas de importação. Então, quando você faz a importação formal, você tem essas despesas de agente de cargas, despachante de aduaneiro, taxa de armazenagem e manuseio e documentação e declarações alfandegárias. Então, essas são as despesas de importação na importação formal, tá? Além disso, também precisa do transporte doméstico, né? Na importação simplificada, que é a modalidade expressa, door to door, você vai receber o produto direto na sua empresa, né? Vai chegar da China direto para você. Já na importação formal, que ela vem através de navio ou de avião, porém vem via container, você vai precisar contratar um transporte doméstico que vai pegar a carga no aeroporto ou no porto e trazer até a sua empresa. Então, esse custo não está contemplado no frete internacional, nesse caso da importação formal. Então, você também tem esse custo do transporte doméstico, que é quando a carga chega aqui no Brasil, tá? E aqui, os impostos, né? Quais são os impostos que incidem no caso da importação formal? Na importação formal, você tem o imposto da importação, que é o II, e aqui no caso ele varia de 10% a 35% sobre o valor aduaneiro. O que é o valor aduaneiro? O valor aduaneiro é o valor do produto mais o frete. Então, somando o valor do produto que você está pagando mais o frete para trazer a mercadoria para cá, esse é o valor que você vai incidir essa taxa de imposto. Se você pagar de 10% a 35% em cima desse valor somado o frete mais produto. Você vai pagar também o PIS e o COFINS de importação, né? Que enquanto eu gravo esse vídeo, ele tá ali 9,25 sobre o valor aduaneiro também. Então você vai pagar o imposto de importação em cima do valor aduaneiro, que é o valor do produto mais frete. Você vai pagar o PIS e o COFINS de importação também em cima do valor aduaneiro, que é o valor do produto mais frete. Alguns produtos também você vai ter que pagar o IPI, que é o imposto para produtos industrializados, que é de 0% a 15%, ou seja, tem produtos que você não vai pagar e tem produtos que vai chegar até 15%. Só que aí, nesse caso, é sobre o valor aduaneiro mais o valor da importação. Então, por exemplo, imagina que você está lá importando e a soma do valor deu $10.000. Então, você está importando o produto mais frete, deu $10.000. Aí você vai pagar o imposto da importação em cima desses $10.000. Vamos imaginar aqui que você pagou 10% de imposto. Então, é $10.000 mais 10% disso, que seria $1.000, somando $11.000. E aí, no imposto do IPI, você vai pagar em cima dos 11.000, não em cima dos 10.000, que é o valor aduaneiro. Você vai pagar em cima dos 11.000, que é a soma do valor aduaneiro mais o imposto da importação, tá? E aí também você vai pagar o ICMS, que é a média de 18% em cima do valor total. Então você vai pegar o valor aduaneiro, né, que é o custo do produto mais o frete, você vai pegar o imposto da importação, você vai somar
somar o PIS e o COFINS e você vai somar o IPI. Em cima da soma de todos esses valores é cobrado o ICMS, que é de acordo com o seu estado, né? Como eu falei, a média é de 18%. Então na carga de impostos, né, da importação formal, incidem todos esses custos aqui, beleza? Então, em resumo, na importação formal, quanto que é o custo para você trazer um produto? Tem o custo do produto, tem o custo do frete internacional, tem o custo do transporte doméstico. Quando chega aqui no Brasil, você tem que contratar uma transportadora para trazer do porto ou do aeroporto para sua empresa, né? Tem as despesas de importação, como eu falei, né? Tem o custo de agente de cargas, o custo do despachante aduaneiro, armazenagem e manuseio, a documentações, as declarações alfandegárias. Então, essas são as despesas de importação e você tem o custo dos impostos, que é o que eu acabei de falar. Então, somando todos esses custos, você vai ter o valor que o produto vai chegar aqui para você. Então, qual foi o custo total da minha importação somando todos esses custos? Aí, quando você tem esse cálculo, né, de todos esses custos, no caso da importação formal, você vai conseguir comparar se vale a pena ou não eu importar da China ou comprar de um fornecedor direto aqui do Brasil. E aí, para responder essa pergunta se vale a pena ou não, para valer a pena, você tem que pagar no mínimo 30% mais barato, considerando todos os custos. Então, se considerando tudo que você vai pagar, no caso da importação formal ou na importação simplificada, ainda assim ficar 30% mais barato, no mínimo 30% mais barato, vale a pena. Claro que o ideal é que fique 50% mais barato, lá 100% mais barato, só que nem todos os produtos e nem todos os casos vai conseguir isso. Então, se você conseguir no mínimo 30% mais barato, somando todos os custos, a gente pode dizer, né, que vale a pena fazer a importação. Então, só lembrando que na importação simplificada, os seus custos são menores, você tem só o custo do produto, o custo do frete e o custo do imposto ali, que é 60% mais o ICMS. Já no caso da importação formal, você tem vários outros custos envolvidos, né, que você tem que somar para considerar que se no valor final ainda assim compensa, considerando, né, que tem que ser no mínimo 30% mais barato do que se você comprasse direto aqui no Brasil, tá? Então aqui é quanto custa para você importar produtos da China, considerando a importação simplificada e considerando a importação formal. Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou desse conteúdo, eu peço para você deixar o seu like como contribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novos vídeos para ajudar você a começar a forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.